quero saber. A paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Dora. Hoje nós vamos falar de um problema que todos dizem, né, que é um problema na igreja. Mas aquele que conhece a verdade sabe que não é um problema, né? Que o dízimo, os 10% é dado por fé. Você dá os 10% para ajudar o seu pastor, que você sabe que paga aluguel, paga água, tem custos, né, no banheiro, papel higiênico, essas coisas. Mas somente se você tiver a fé de dar os 10%. Senão você tira e dá uma oferta. O importante é você ajudar a casa do Senhor. No tempo antigo, muitos falavam que o devorador devorava as finanças para quem não dava o dízimo. E até mesmo era ensinado com esses pastores, esses pregadores, que poderíamos perder a salvação. Por quê? Porque era usado o devorador de Malaquias 3:10, né? E aí ele falava assim: vós me roubais, né? Com que me roubais? No dízimos e nas ofertas. Nós éramos chamados de ladrão. Só que isso era no tempo da lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Ele fala: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir. No devorador de Malaquias, eles falam que eles iam devorar finanças do povo e a lavoura, como está em Joel 1. Se não desse os dízimos, os sinais eram o gafanhoto. E gafanhoto não é demônio, né, irmão? Como que pode transformar um gafanhoto num demônio? O gafanhoto ia e comia o que eles tinham, porque na época eles nem tinham dinheiro mesmo, era plantação, não era como no tempo de hoje na cidade. Então eles usavam o devorador, que seria os gafanhotos, transformavam eles em demônio até um tempo atrás, para obrigar o crente a dar o dízimo, mesmo depois do sacrifício que Jesus fez por nós. Aí vou lá em Malaquias 3:10, como eu já falei, e falo sobre, chama de ladrão. Quem é ladrão não entra no céu, né, irmãos? Então perde a salvação. Mentira, porque tem mais de 600 ordenanças no Velho Testamento. E por que tem essas ordenanças? Para o povo judeu, para o povo Israel, apontando a Cristo, que Cristo viria não para a condenação da lei, mas para o cumprimento da graça. E muitos ainda, pastores, hoje usam Mateus 23:23 para provar que tem que dar o dízimo. Eles dizem que Jesus aprovou o dízimo na lei. Só que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, ele é do Velho Testamento, porque só há testamento quando há morto e Jesus estava vivo. Então eles aplicavam isso, Mateus 23:23, né? Que Jesus aprovava o dízimo. Jesus aprovava o dízimo no Velho Testamento somente para os judeus e não para quem vivia na graça. E olha quantos homens de Deus estão com avião, com helicóptero, quanta família tem mansões e quanta gente passando necessidade, tirando da boca do filho para dar aquilo que não tem. Em Gálatas 4, diz que Deus resgatou a lei para Jesus, que cumpriu tudo em nosso lugar. Se Jesus cumpriu, por que eu tenho que dar o dízimo? Está cumprido, ele cumpriu com o sangue dele. Ele cumpriu a lei para que possamos viver pela graça. Em Atos 2, diz também que nunca foi citado que será amaldiçoado, porque nós viveríamos pela fé, e quem vive pela fé não é amaldiçoado. A bênção naquela época que o povo dava o dízimo era chuva para a colheita, era uma colheita abençoada, cheio de alimento, cheio de coisas boas. E a maldição daquela época era gafanhoto e nunca demônio, como é pregado hoje nas igrejas. Em Hebreus 7, eles ainda usam para o dízimo, porque a partir de Atos 2 já é o Novo Testamento.
Se for repartir assim o Velho Testamento depois que Jesus morreu, o Novo Testamento começa em Atos 2. A partir de Atos 2 nunca foi citado o dízimo. Mas ainda tem pregador que cita Hebreus 7. Que não tem nada a ver com o dízimo o assunto. O assunto é sobre Abraão, que provou ser superior ao sacerdote e recolheu o dízimo, mas lá no tempo da lei. Então, é certo eu tirar de mim, tirar do meu pagamento, do dinheiro que eu ia pagar a conta, ficar devendo para o homem, para todos falarem mal do povo de Deus, tirar a comida da boca dos meus filhos para dar o dízimo? Não, o dízimo naquela época era para os órfãos e para as viúvas que não trabalhavam. Naquela época as mulheres, elas não tinham trabalho como as mulheres de hoje. Os órfãos eram abandonados. Se você ler em Deuteronômio 10, 14, fala claramente que o dízimo era para sustentar as viúvas e os órfãos. Então, seria a bênção, a chuva sobre a colheita para dar comida para os órfãos e para as viúvas, e quem não desse seria amaldiçoado com os gafanhotos que comeriam as colheitas. Isso foi para benefício da lei. Naquela época, hoje nós vivemos no benefício da graça. Jesus pagou por nós, por nosso pecado e por tudo que nós temos que agradecer a Jesus, porque ele venceu por nós. Então, se alguém usar Hebreus 7 falando sobre o dízimo, diz, não, isso não é dízimo, isso é sobre Abraão ser superior ao sacerdote, e que mesmo sendo superior, ele foi humilde para recolher o dízimo, porque as viúvas e os órfãos precisavam, conforme em Deuteronômio 10, 14. Então, eu espero ter ajudado você. O dízimo hoje é dado pela fé. Você dá se quiser, pela tua fé. Pela minha fé, eu ajudo a minha igreja. Pela minha fé, eu ajudo o meu pastor. O dízimo pode ser a minha oração, pode ser um alimento, pode ser um dinheiro. O dízimo pode ser aquilo que mais precisa. E o devorador, que naquela época era o gafanhoto, nunca se transformou em dinheiro. A Bíblia nunca disse isso. Era somente um gafanhoto, que seria a maldição. E a bênção que Deus derramaria do céu, abriria a janela e derramaria do céu, era chuvas. Aí o povo fica esperando Deus abrir os céus e derrubar dinheiro. Não, Deus vai te abençoar, vai mandar chuvas ou chuvas de bênção, e você vai ser um grande homem de Deus. Jamais deixe ser enganado na Bíblia. Vamos ler a Bíblia, procurar na palavra e engrandecer o nome do Senhor. Não esquecendo de ajudar nas nossas igrejas, né? Então dá um like aí para a missionária Dora, espero ter, respondido a pergunta sua sobre o dízimo. Se inscreve no canal e deixa, ativado o sininho para os próximos vídeos. Talvez você tenha alguma pergunta, deixa lá embaixo, Olha, a missionária falou sobre o dízimo, mas agora eu quero que fale sobre oferta. Eu quero que fale sobre música, se pode ter música secular na igreja, e essas coisas todas. E eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.